Hoje o tema é Jovem Guarda. Mas o que foi a Jovem Guarda? De onde vem esse nome? Jovem Guarda. Para onde que eles foram? O que eles estão fazendo? É isso aí, galera. Eu tô aqui para responder essas e outras perguntas daqui a pouquinho. Fica com a gente aí até o final. Agora vai rodar a vinheta e a gente volta já. É isso aí. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Johnny do Carmo. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Aqui no canal a gente fala sobre música, sobre cultura, arte, história e história da música. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre a história da Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento cultural que dominou o Brasil a partir do ano de 1965. Influenciou a maior parte da juventude brasileira daquela época. Em 1965, na TV Record, estreava aos domingos à tarde, transmitido inicialmente aqui para São Paulo, um programa Jovem Guarda, que era apresentado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela Vanderleia. O programa era transmitido aqui para São Paulo ao vivo, mas ele rodava o Brasil inteiro através de videotape, porque em 1965 ainda não existia tecnologia para transmitir via satélite para o país inteiro o programa. Tinha duração de 1 hora e dentro dessa hora os apresentadores recebiam convidados, né? E eles cantavam, conversavam, sempre com aquela característica da juventude muito forte, né? Eles apresentavam um comportamento, tinham um linguajar todo específico, né? Com as gírias, a moda, toda voltada para o público jovem daquela época. O importante é que as músicas tivessem letras adocicadas, mais fáceis para a juventude e que os cantores e os intérpretes apresentassem uma postura mais rebelde, usando roupas mais coloridas, calças mais apertadas, com boca de sino, roupas muito chamativas. As meninas usavam botas de cano longo e a famosa mini saia. Eles tinham aquele linguajar característico, eles falavam de uma maneira muito peculiar, né? Tinham as gírias que toda a juventude se identificou e passou a imitar. Todo mundo de repente na rua ia conversar e falava coisas como barra limpa, papo firme, broto, uma brasa, mora. Mas como surgiu a Jovem Guarda? Bom, pra gente entender, vamos voltar rapidinho lá no contexto dos anos 60 aqui no Brasil. Desde o finalzinho dos anos 50 e o começo dos anos 60, as rádios brasileiras eram dominadas pelo estilo da bossa nova, que era um estilo de samba, só que mais sofisticado. Tinha letras mais elaboradas, uma batida toda característica, muito bem feita, com notas muito complicadas no violão. Era uma mistura um pouco do jazz americano com o samba brasileiro. A bossa nova era muito praticada na zona sul do Rio de Janeiro. Os principais intérpretes e compositores da bossa nova vinham daquela região, então era uma música um pouco elitizada. Porém, no início dos anos 60 aqui no Brasil, começam a chegar as influências externas. O rock and roll, principalmente desde o final dos anos 50, começo dos anos 60, tinha o fenômeno do Elvis Presley e um fenômeno maior ainda, que foi a Beatlemania, que foi um fenômeno que ocorreu no mundo inteiro e o Brasil não passou despercebido. Então os jovens daquela época começaram a ouvir também rock and roll, algumas influências de fora, e começaram a querer fazer rock and roll também aqui no Brasil. Desde o comecinho dos anos 60, a Celi Campelo já fez uma versão para Stupid Cupid do Neil Sedaka, que aqui no Brasil ficou muito famosa, que o nome da música é Estúpido Cupido. Pesquisem aí, que vocês vão achar. Essa música é muito legal. Foi uma música que fez muito sucesso no Brasil e influenciou vários outros artistas e fez com que outros seguissem o seu caminho. Começa a surgir então, nesse contexto aí, o Roberto Carlos,
Erasmo Carlos, a Vanderleia, o Ronivon, que eram todos artistas muito jovens e uma influência maior do rock and roll. Mas para aquele pessoal que era da bossa nova, eles achavam que essa música que estava aparecendo, esse rock and roll inicial brasileiro, eles achavam que era uma música muito pobre, que tinha harmonias fracas, letras ruins, né? Havia um pouco então dessa rixa, até porque entrou questões políticas depois também e acirrou um pouquinho mais essa disputa aí. Pois bem, em 1964 acontece a tomada de poder pelos militares aqui no Brasil e a galera que era mais engajada politicamente começa a criticar a rapaziada da Jovem Guarda por eles serem alienados. Eles não se preocupavam com a política nacional, eles não estavam muito preocupados com as questões da Guerra Fria, com o Vietnã, nem nada disso. O que eles queriam era dançar, era cantar, era namorar. Era essa crítica que o pessoal da Bossa Nova fazia à galera da Jovem Guarda. Por outro lado, a galera da Jovem Guarda criticava o pessoal da Bossa Nova, falavam que eles eram quadrados, que eles estavam ultrapassados e por aí vai. Então, nesse debate aí, nesse contexto, a Jovem Guarda ficou marcada por se desviar do embate político, né, do debate político que acontecia nessa época. Então, os militares passaram a apoiar, a ver com bons olhos esse movimento da Jovem Guarda, pois tirava o foco da juventude da política e deixava mais ali na questão da diversão, né? Então, a famosa cortina de fumaça que a gente vê até hoje, muita gente fazendo por aí, não é não? Então, inicialmente essa Jovem Guarda, lá pelos anos de 63, 64, fazendo versões, né, de músicas internacionais, como a que eu já citei aqui, Stupid Cupid, da Celi Campelo, e também outros exemplos, né? A gente pode citar o Ronivon, que gravou uma música chamada Meu Bem, mas na verdade era uma versão de Girl dos Beatles. Também teve outros artistas que fizeram e com o tempo eles pararam de fazer essas versões e começaram a compor as músicas próprias, mas naqueles mesmos moldes, né? A gente vê Festa de Arromba do Erasmo Carlos, aquela música do Calhambeque do Roberto Carlos também, todas músicas bem parecidas com o que se fazia do rock and roll britânico e americano. Esse programa que passava na televisão aos domingos foi um sucesso, mas em 1968 ele parou de ser transmitido, né? Alguns problemas aí entre os apresentadores lá, que umas divergências contratuais, enfim, acho que nem cabe a gente ficar falando aqui. O programa acabou e com o final do programa a Jovem Guarda ou todo o movimento foi perdendo força, mas a influência que eles deixaram na música brasileira iria durar para sempre. A gente pode dizer que existem 4 herdeiros da Jovem Guarda: tropicalismo, o sertanejo, rock nacional e o brega romântico. Do tropicalismo a gente conhece Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, por aí vai. No sertanejo, o Sérgio Reis, né, que foi um artista que fez muito sucesso na Jovem Guarda, virou depois um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. A Martinha foi uma compositora muito prolixa, ela escreveu muitas músicas de sucesso para duplas sertanejas aí, incluindo Chitãozinho e Chororó. O rock and roll nacional começou praticamente na Jovem Guarda e vários artistas que eram da Jovem Guarda seguiram a linha do rock and roll. Por exemplo, o Erasmo Carlos, o Eduardo Araújo e alguns outros aí. E por último, temos o brega, né? Aquele brega romântico que ficou muito forte com o Reginaldo Rossi, com o Odair José, e por aí vai. Agora, alguns grandes intérpretes da era da Jovem Guarda. Além do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo e do Ronivon, a gente teve os Golden Boys, os Vips, The Fevers, Celi Campelo, Martinha, Renato e seus Blue Caps, Leno e Lilian, Gerry Adriane, Sérgio Reis, Rosemary,
Reginaldo Rossi, Silvinha, Eduardo Araújo, Vanusa, Os Incríveis e muitos outros mais. Vocês sabiam que o termo Jovem Guarda, a palavra, né, o termo, surgiu de uma frase comunista? Pois é, aquele movimento cultural que foi tão apropriado pela ditadura militar brasileira foi inspirado numa frase do líder soviético Lenin. A frase é a seguinte, abre aspas: o futuro pertence à jovem guarda, que a velha está ultrapassada. Fecha aspas. Legal, né? Interessante saber que os militares apropriaram de coisas comunistas, olha que legal. Naquela época, a Jovem Guarda também era conhecida por Iê Iê Iê, justamente por causa daquela música dos Beatles que fez muito sucesso nos anos 60, She Loves You. Então eles pegaram uma parte da música, da introdução da música, e batizaram também o movimento de Iê Iê Iê. E uma última curiosidade aí é que, apesar da ditadura militar ser muito simpática à rapaziada lá da Jovem Guarda, o Roberto Carlos, o Erasmo, Ronivon, Vanderleia, todos esses artistas nunca conseguiram escapar da censura. Eles tinham que dar um jeitinho, usar algumas metáforas, alguns códigos de linguagem aí para poder driblar a censura. É isso aí, galera. Gostaram? Essa foi um pouquinho da história da Jovem Guarda, que foi um movimento musical, cultural muito influente aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no canal do Johnny do Carmo, ative o sininho para receber as notificações aí em primeira mão. E claro, né, deixa aquele joinha aí que vocês vão me deixar imensamente feliz e muito agradecido. Então eu volto com vocês no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!